Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Está na tela, nós vamos ler esse texto. E eu gostaria muito de ouvir a tua voz. Eu gostaria que você estivesse conectada nesse texto. Eu vou contar até 3 e vamos começar essa leitura. Amém, queridos? 1, 2, 3. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa coluna coberta de mato. 19. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Amém? Diga: o Senhor nesta noite tem uma palavra. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Bíblia aberta nesse texto, olhando com o coração aberto para esta palavra. Este texto de Jeremias, do profeta Jeremias, ele tem um significado muito forte, muito especial. Se você voltar o capítulo 26 para os versículos 1 desse texto, você vai ver uma coisa interessante. Sentado como estamos, capítulo 26, versículo 1, porque eu preciso linkar esse começo a esse texto aqui. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhe digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois: assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos, para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei que esta grande maldicidade, dessa cidade maldição, para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Versículo 8, diz o texto: tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, vírgula. Eu posso ouvir a tua voz? Lançaram mão dele, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: o quê? Serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, aonde? Na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor,
e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. O que eu faço, o que você faz quando uma palavra de Deus, ela te confronta? Por que há tanta dificuldade em nós de aceitar uma correção, de aceitar que nós não somos um padrão de perfeição? O texto desse capítulo aponta isso. O bonito desse texto é que o profeta Jeremias, ele está sentenciado de morte, porque ele entregou a palavra que Deus mandou que ele entregasse. No seu tempo, ele está sentenciado. As pessoas gritaram, versículo 8, coloca o 8 na tela, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo. Jeremias, ele terminou de entregar a palavra que Deus mandou que ele entregasse. E sabe qual foi a reação do povo? Foi essa aqui. Lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás o quê? Morto. É mais fácil matar a voz profética que acatar a palavra de correção. O texto então vai discorrendo, e em dado momento o profeta Jeremias, ele tem um insight de Deus. Um insight, ele tem uma iluminação divina, e ele traz à tona um fato semelhante ao dele, um fato que também foi uma voz profética, e que teve um outro desdobramento. Por isso, nós começamos a ler o versículo 18, e depois voltamos para o versículo 1, até essa parte que nós lemos. A história se repete. A história se repete. Por alguma razão, da nossa natureza caída, carnal, nós não aceitamos. Nós não aceitamos, eu quero colocar nós, porque eu quero estar incluso nesse nós. Eu também sofro disso. Nós não aceitamos que uma palavra, ela vem até nós e nos corrija. Nós temos dificuldade. Há um comportamento nosso que é oriundo da nossa natureza caída. Toda vez que alguém tenta nos enquadrar, ou tenta pelo menos sinalizar, há uma rejeição natural em nós. Há uma rejeição. Capítulo 26 é um capítulo peculiar. Ele começa dizendo: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. A palavra não veio do coração do profeta. A palavra veio de Deus, e Deus apenas usou o profeta. O profeta foi apenas o veículo. Ele foi apenas o carteiro. Você não pode matar o carteiro por causa do teor da carta. Se a carta te incomoda, por favor, não mate o carteiro. O carteiro apenas, unicamente foi o que entregou a mensagem. Ele não escreveu aquilo. Ele não escreveu aquilo. Foi Deus que colocou aquilo. Mas há uma rejeição nossa. Nós não gostamos do carteiro porque o carteiro tem a cor que eu não gosto. Temos hoje, num tempo de racismo no Brasil, a moça do tempo foi agredida
lá do jornal, porque cada cor. Disseram que ela ocupa aquele local por uma cota racial. Interessante. Acho tremendamente inteligente aquela menina, muito bonita. Mas as pessoas estão aí para falar as coisas. A palavra de Deus diz com toda clareza, irmãos, Deus trouxe uma sentença. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize: vá para o átrio, vá para a frente e fale. Foi exatamente o que ele fez. E ele vai discorrendo o que Deus manda fazer. Versículo 8: tendo acabado de entregar a mensagem. Acabou de entregar a mensagem. Os sacerdotes que ali estavam, os príncipes que ali estavam, o povo que ali estavam, não dizem amém. Amém. Deus falou conosco. Não, exatamente o contrário. Não dizem amém. Dizem: serás morto. Sabe por que a sentença foi dita dessa maneira? Porque eles não gostaram do que tinham acabado de ouvir. Deus tem liberdade, irmãos, de tratar conosco? Eu estou fazendo uma pergunta para ele. Deus tem liberdade de tratar conosco, irmãos? Será que Deus tem mesmo liberdade de tratar conosco, de nos botar numa prensa? Será que tem? Eu penso que tem, ou pelo menos deveria ter. E Jeremias é sentenciado à morte. E quando estão para consumar aquela situação de matar o profeta, a voz profética de matar o carteiro, né? O Espírito Santo, no meio daquela crise, ilumina a mente dele. Aí ele traz para mim e para você o versículo 18, e eu quero pensar contigo hoje. 26 e 18, coloque na tela. Olha o que ele vai acontecer aqui agora. Agora eu quero ouvir a tua voz. Vamos, 1, 2, 3. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Eu pedi para que você abrisse a Bíblia e mantivesse a Bíblia. Então vamos fazer um link rapidinho. Capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias. Observe que são tempos diferentes. Jeremias profetiza para um rei. Miqueias está profetizando para outro rei. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de... O país é o mesmo. É o mesmo Judá. É a mesma região. São tempos diferentes. Deus levantou Jeremias, entregou a palavra e dizem: morte, seja morto. Tempo passa, décadas passam. Deus levanta outro profeta, há outro rei no trono. E diz o texto, Deus agora está usando Miqueias, o morastita, profetizou, rei de Judá, e falou a todo Judá dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a mensagem de Miqueias, é a mesma mensagem de Jeremias, o mesmo juízo, a mesma sentença. Diga assim: Sião será lavrada como um campo. Diga: Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. A mesma mensagem profética, o mesmo juízo, o mesmo fim, o mesmo tema, o mesmo sentido, a mesma razão. Lá atrás, Jeremias levanta e diz: olha, Deus vai reverter tudo isso. Deus vai derramar um cálice de juízo sobre isso aqui. Deus vai. Quem escuta? Morte. Mata o profeta, mata o carteiro. Por quê? Não, a carta não é boa. A carta não é boa. Essa semana eu recebi uma carta desses pardais aí que estão aí na rua para atrasar na nossa vida. Mata o carteiro.
O carteiro tem culpa do pardal lá, que eu cometi lá uma infração, mas não tem culpa, coitado. Ele só entregou, falou, ó, vai, lê isso aí. Está a foto lá da placa do carro. É injusto eu tentar matar o carteiro. Não vai resolver o problema. Miqueias entrega a mesma palavra. O resumo disso aqui é um só. Sião será lavrada como um campo. Jerusalém tornará em montões de ruína. E o monte do templo numa colina coberta. Isso tudo você resume, você sintetiza numa situação só. Juízo de Deus. Agora, por que vem o juízo? Versículo 19. No 19, é a declaração de Jeremias levantando o assunto para que esses que estão querendo tirar a vida dele, matar ele, pensem nisso. Olha o que ele fala. É muito forte esse texto. Mataram-no acaso? Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá. Ele está perguntando. Miqueias entregou o juízo. Jeremias entregou o juízo. E quando entregou, mata ele, acaba com ele. Ele falou contra nós. Miqueias fez a mesma coisa, entregou o juízo. Aí Jeremias pergunta, aqueles seus assassinos de agora, mataram o profeta Miqueias quando ele entregou o juízo? Mataram ele? Ele foi morto porque entregou um juízo de Deus? Ele mesmo responde. Diga assim, antes não temeu este o Senhor, não implorou o favor do Senhor. Diga, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles? Miqueias entrega o juízo, a palavra vem, e o rei não tenta matar o carteiro, não tenta matar o profeta. O rei fez o quê? Temeu, se arrependeu, se quebrantou, e Deus reverteu o juízo numa coisa de bênção. Pare de pensar em matar o profeta. Isso não vai dar certo, porque o profeta morre, mas a Bíblia diz assim, a palavra não está presa. A palavra vai continuar ali. Você pode matar todos os profetas, a palavra não será morta. A sentença de Deus não vai ser revogada. Deixe-me abrir um parênteses, muito rápido e depois fechar. Eu achava que na justiça de Deus, no Brasil, o homem mais aguerrido era aquele presidente do Supremo. Ele era o terror, né? Lembra? Aquele mineirinho chamado Joaquim. Joaquim pede o boné, vai para casa, retira novamente a sua carteirinha da OAB, aí aparece outro lá no Paraná. Meu Deus, você está vendo? Tem uma aplicação bíblica aí. A gente acha que a gente elimina aquele sujeito aguerrido e a gente resolve tudo. Aí um ministro do Supremo sai de cena e entra um juiz, me parece que de primeira instância, né? Lá do Paraná. Curitiba não é a capital do país. Curitiba, perdoe os paranaenses, é um estado, vamos falar, um estado pequeno, médio. Não é um São Paulo,
não é um rio, não é uma Minas, é um Curitiba. Perdoe os curitibanos. Aí me aparece um rapaz relativamente novo, que está tirando o sono de muita gente. E se eliminarem ele, diga assim: Deus tem outro. Amém? Deus tem. O problema então não é o carteiro. Jeremias vai ser morto. Jeremias entregou a mesma palavra que Miqueias: mata, quebra, destrói, aniquila. Na hora que ele está para ser morto, uma palavrinha. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Miqueias é voz profética. Miqueias entregou uma palavra. E a palavra que Miqueias entregou, vá nos anais e veja que é a mesma palavra. A mesma palavra. Ele profetizou nos dias de Ezequias, nesse mesmo lugar. E Jeremias pergunta: mataram ele? Ele foi morto? Mataram ele? Não, ele não foi morto. Ele mesmo responde: não. Antes, o rei e todo mundo se converteu. E porque houve uma conversão, Deus mudou o juízo. Sabe, irmãos, querendo eu ou você, querendo ou não, o juízo de Deus, ele se cumpre. Você concorda com isso? Olha, querendo eu ou não, acendendo vela ou não, não interessa, o juízo de Deus se cumpre. Existe uma única maneira do juízo de Deus não se cumprir. Uma única maneira. É quando eu me posiciono com o coração contrito, quebrantado, arrependido, e me jogo nos pés do Senhor. Aí Deus vem e muda a história. Versículo 19. Coloca o 19, vamos ao 19. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Alguém matou ele? Alguém tentou tirar a vida dele? Não, antes temeu, este é o Senhor. Não implorou o favor do Senhor, ele não clamou a Deus. A resposta de Deus é linda, diga assim: e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Deus mudou uma sentença. Deus mudou uma sentença. Irmãos, Deus hoje está falando para mim e para você hoje. Ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer na derrota. O prazer de Deus é o oposto, é o prazer do contentamento, da alegria, da bênção, da vitória. É esse. Mas Deus traz, ele usa voz profética. Ele usa uma voz. Ele usa uma voz que ele levanta alguém, ele usa uma palavra. Ele usa uma mensagem, ele usa um hino. E quantas vezes, irmãos, aquela mensagem é a última mensagem antes de uma sentença final. Antes de uma sentença final. Uma das minhas orações desde bastante, desde muito, não sei. No meu particular com Deus tem sido essa: Senhor, que eu nunca tenha um coração duro, que eu nunca tenha um coração endurecido, Deus, que eu nunca tenha um coração endurecido, que eu nunca tenha um coração tão empedernido, tão fechado, que Deus não encontre um espaço para tratar comigo. Nunca. Sabe, irmãos, às vezes é desconfortável você ser enquadrado, né? Não é bom.
Não é legal, não é bom dizer o que ele disse para o rei: olha, vai ter aqui, isso aqui vai virar de ponta cabeça, isso aqui vai virar nada, mato, capim, tudo vai ser destruído. Você escuta isso e você não quer ouvir isso, queria ouvir o contrário. Vai bombar, vai ser lindo. Eu fico pensando, se Deus se metesse no futebol, quando o Brasil gastou milhões e milhões e milhões por estádios que estão abandonados, porque não tem nada para encher aqueles estádios, e não fez hospitais, e não fez o que tinha que fazer. Se alguém tivesse dito assim: olha, igreja brasileira, ou atenção Brasil, 7, vai ser no 7-1. Eu fico pensando se alguém ia gostar disso, se alguém tivesse entregado uma profecia, que nós teríamos uma vergonha de 7. Eu não esqueço aquele rapaz que gravou, o personagem que gravou, botou lá no YouTube logo em seguida, que é um gol atrás do outro, acabou o jogo, gol do Brasil, foi para o vestiário, gol do... Ai meu Deus, que maluquice é essa? Se aquilo tivesse sido dito, irmãos, quem aceitaria aquilo? Ninguém. Ia dizer que era um anti-brasileiro, ia dizer que não tinha civismo, nacionalismo, ia dizer que era um inimigo da pátria. É isso que ia dizer, um inimigo da pátria, ninguém. Há um mês atrás, fui pregar na Bahia, e passei lá num local em Salvador, e num lago, irmãos, colocaram várias entidades, trabalhos de um artista, dentro daquele lago, tipo um lago, pense um lago, tipo a Lagoa de Freitas, não desse tamanho, mas pense um lago. As entidades do chamado culto afro, estão lá aquelas entidades. Eu fico pensando, irmãos, um governador, um prefeito que assina aquilo, que gasta o dinheiro público para fazer aquilo. Será que apareceu alguém para dizer: prefeito, governador, isso vai acabar mal. Isso vai acabar mal. Prefeito, governador, se eu fosse o senhor, isso aí vai acabar mal, hein? Isso aí não vai terminar bem, não. Isso não vai terminar bem, não. Porque os céus, eles revelam, ele aponta o quê? A glória de Deus. O firmamento, as obras de suas mãos. O senhor está colocando aí um negócio aí que isso não vai acabar bem, não. Isso não vai acabar bem. Será que alguém tem essa coragem de dizer isso? Sabe, às vezes não tem, porque vai ser perseguido, porque vai ser, talvez até morto, né? Como aqui está aqui. Mas, eu tenho aqui as duas pontas. A ponta de Miqueias, o profeta que entrega, é a ponta da integridade da entrega, do desprendimento de entregar a palavra. Eu tenho a outra ponta, que recebe essa palavra, e é impactado, se quebranta e muda. Mas eu também tenho, irmãos, se nós botarmos numa balança, quem foi mais profeta? Quem teve mais densidade como voz profética? Miqueias ou Jeremias? Ambos profetas oriundos de Deus. Ambos entregaram a palavra de Deus, mas sofreram respostas diferentes. E sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Não é fácil ser profeta. Não é fácil ser profeta. O profeta é julgado o tempo todo. Ele é julgado pela roupa que ele usa, pelo cabelo que ele tem, pela maneira que ele faz, pela maneira como ele come, pela maneira como ele dorme, pela maneira como ele anda. O profeta é questionado o tempo todo. Está em nós. Quando Deus levanta João Batista, Deus levanta João Batista como a antítese de tudo aquilo que o judeu praticava. João Batista, ele tem uma dieta que é de gafanhoto e mel silvestre. Ele come uma coisa que é muito estranha. Ele se veste com uma roupa muito estranha. E ele tem a plataforma missionária dele lá no deserto, lá longe. Tudo dele está diferente. Ele não está na sinagoga. Ele não come a comida kosher. Ele não veste aquela roupa. E sabe como ele termina? Ele termina decapitado. Ele termina sem cabeça. Mas sabe? O corpo dele foi cortado, foi tirado fora a cabeça. Mas a palavra dele permanece até agora. A palavra dele não foi cortada.
E eu garanto a você que quando chegarmos no céu, nós não vamos ver um profeta sem cabeça. Você crê nisso? Quando chegarmos no céu, a gente vai ver um profeta na integridade do seu corpo. Um corpo que recebeu agora a glória de Deus. Ele vai estar lá. Raça de víboras, quebrando tudo. Podem cortar a cabeça, o braço, a mão, prender, não importa. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Mas eu quero pensar, não é em quem mata profeta, não é em quem corta a cabeça de profeta. Eu quero pensar em quem aceita a voz profética. Porque quem aceita a voz profética vai viver o melhor de Deus. Eu quero desafiar você nesse mês de julho, que começa agora. Eu queria que você pensasse nisso. Que Deus é o Deus que se arrepende do mal que falara. Deus é o Deus que muda a sentença que Ele já lançou. Deus muda. Que coisa linda é essa, irmão? Ele próprio já lançou a sentença. Ele próprio narrou a sentença, descreveu a sentença. E Deus muda a sentença que Ele já colocou. E eu quero que você acredite nisso. Que o que faz Deus mudar a sentença não é um bom advogado. O que faz Deus mudar a sentença não é um arranjo político. O que faz Deus mudar a sentença não é uma nova situação. O que faz Deus mudar a sentença é uma coisa só. É um quebrantamento e um coração quebrantado e arrependido. Deus muda a sentença. Como é que pode pensar que um profeta Miqueias, ele consegue fazer com que um rei se converta pelo peso de uma palavra? Eu quero louvar a Deus pela vida desse rei. Eu quero louvar a Deus pela vida desse homem. Que uma palavra de juízo, não foi uma palavra boa, não foi uma palavra de uma teologia da prosperidade. Ó rei, se você aceitar Deus, tu vai ficar mais rico. Ó rei, se você aceitar o Senhor, tu vai ficar mais poderoso. Não, uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. E ele pega aquela palavra de juízo e diz: opa, eu creio em Deus, então eu vou me quebrantar aqui diante dele. Quantos aqui acreditam que Deus tem um coração hoje pronto para transformar uma sentença de juízo numa declaração de bênção e de vitória e de riqueza aqui hoje? Você crê nisso hoje, meu? Você acredita nisso hoje? Sabe, irmãos, eu quero dizer hoje mais uma vez, Senhor, o salmista, ele tem uma expressão para mim que é simplesmente brilhante. Ele diz: uma coisa disse Deus, duas vezes, o que tem? Eu a ouvi. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Ele está usando uma linguagem figurada, ele está usando uma linguagem, criando um simbolismo lindo. Ele está dizendo: Deus, quando tu falas uma vez, eu escuto esse eco, essa palavra vai repercutir dentro de mim mais vezes, ela vai se multiplicar dentro de mim. Ela vai se multiplicar. Irmãos, nós temos diante de nós um Deus que nos acompanha, um Deus que nos olha, um Deus que está nos olhando o tempo todo, que está observando cada um de nós o tempo todo. E nós temos uma missão nessa terra. Eu e você temos uma única missão. Procurar agradar ao Senhor. O resto vem tudo a reboque. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um propósito. É procurar agradar o Senhor. O resto vem a reboque. O resto vem de cereja. O resto vem de lucro. A cada dia que você pula da cama, Deus, o que eu preciso fazer hoje para te agradar? O que eu faço hoje para te agradar? Sabe, irmãos, eu tenho que procurar agradar a Deus em tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tudo que eu faço. Por essa razão diz a Bíblia: fazem tudo para a glória de Deus. Tudo, de um tempo que eu durmo, de um tempo que eu descanso, de um tempo que eu tenho um lazer, de um tempo que eu me divirto, de um tempo que eu me alimento, tudo, eu preciso pensar
que eu faço para te agradar um pouco mais? Para me tornar mais agradável a ti. E quando vem a palavra de juízo, o que eu faço? O que eu faço? Senhor, eu recebo a tua palavra. Eu quero fazer como esse homem, eu quero temer. Não, antes ele não se matou ninguém. Antes ele temeu. Ele temeu ao Senhor. A voz profética pela primeira vez na terra veio para um homem chamado Caim. Você lembra desse texto? Abel entregou uma oferta, Caim entregou uma oferta, e Deus se agradou da oferta de Abel, e Deus reprovou a oferta de Caim. Caim se entristeceu, se irou, se enraiveceu, embruteceu e enlouqueceu. E Deus disse: Caim, por que você está assim? Que cara é esta? Que semblante é esse? Que comportamento é esse? Caim, faz certo que eu aceito. Faz certo que eu aceito. Mas sabe, Caim achou mais fácil matar quem tinha sido aprovado. Caim achou mais fácil matar quem tinha sido aprovado. Aqui está um princípio. A gente tem um risco muito grande, irmãos, de acreditar que o meu problema espiritual, o meu problema com Deus, é por causa dele, é por causa dela, é por causa deles. Meu problema é por causa dele, dela, deles. Que na igreja tem um abençoado do louvor aqui do Monte Sinai, que somente ele é cristão na casa dele. Família, os pais adorando e servindo a entidades lá na casa de encosto. Lá na casa de encosto. Mais uma vez batizamos, como tem sido, graças a Deus, candidatos que ninguém é crente em casa. Ninguém é crente em casa. Essas pessoas Deus coloca na igreja para dar uma lição para nós. Por que você não é crente? Porque lá em casa ninguém é crente. É muito difícil, pastor, é muito difícil. É samba, é pagode o dia todo. É muito difícil. Hoje não está mais aqui, porque passou para a carreira militar, ser um sargento, mas congregou nessa igreja um querido, que o centro de macumba era na sala da casa dele. Cada culto ele vinha: pastor, está orando por mim, pastor? Não para de orar não, pastor. A luta está cada vez maior. Ele chegava da igreja, do nosso culto aqui, para a casa dele, parava o carro, ele tinha que entrar no meio da celebração de macumba. Todo mundo de branco, atabaque, a macumba comendo solta. A casa dele era como um vagão de trem. Ele tinha que passar pela macumba para ir para o quarto dele. Imagine você, um rapaz que chega da igreja, com carinha de crente, com bíblia de crente, com jeitinho de crente, abrindo a porta, bumbum, atabaque e fumaça e não sei mais o que. E ele, na casa dele, a mãe dele era mãe de santo. Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Aí ele conta que as pessoas pegavam pipoca, farofa, aquelas coisas, e botavam em cima do carro dele, quando ele saía de manhã cedo para o... Ele era sargento do exército. Ele tinha que chegar de manhã cedo, tirar aquilo tudo de cima do carro, ia para o quarto dele para tentar dizer: Deus, me dá um bloqueio aí dos ouvidos para que eu consiga dormir. E a macumba comendo solta na sala. E no outro culto, novamente aqui. Eu brincava com ele: como é que está a macumba? Ele: a macumba está caminhando lá. E você? Firme com Jesus. 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 Sabe, irmãos, a beleza da vida é exatamente essa. Que Deus, Ele envia a palavra, Ele levanta a voz profética, uns aceitam, outros não, mas uma coisa é certa: a vontade de Deus é mudar o juízo e abençoar. A minha pergunta nessa noite para mim é:
Se eu me perguntasse hoje, se você se perguntasse hoje, hoje é muito comum nas empresas, quando você faz uma negociação, ela mandar para você, as grandes empresas, um questionário de avaliação do atendimento. Elas pedem de você um retorno, um feedback, que você diga para ela, que você achou? Você foi bem atendido? Quem te atendeu dominava o assunto? Quem te atendeu conhecia o que estava falando, te encaminhou, te orientou certa? E você responde aquele questionário. Várias empresas de telemarketing, quando acaba de falar assim, o senhor pode, por favor, depois do final, o senhor pode responder algumas perguntas? E lá vem um computador, um robô perguntando para você. Você foi bem atendido? Responderam o teu assunto? Você encontrou a solução? Você está satisfeito? Eu respondo a todos. Essa semana eu respondi mais um. A última dizia assim, você seria capaz de indicar nossa empresa para outros amigos? Sim, não, nunca, jamais. Eu fui tão bem atendido que eu disse sim. E no final ainda tem mais uma observação. Mais algumas palavras. Plenamente satisfeito. Plenamente atendido. Muito, muito satisfeito. Isso é bom. Isso pontua, faz um ranking de ponto lá para alguém que atendeu. Isso é bom. Agora eu fico pensando, irmão, se Deus nos desse um questionário para que nós fizéssemos uma resposta, algo assim meio autobiográfico, e Deus nos perguntasse, faça a tua avaliação, você se considera um cristão excelente, maravilhoso, média? Que tipo de cristão você se considera? Que tipo de cidadão? Você pratica atos de bondade? Que tipo de comportamento você tem? Você acha que você busca agradar a Deus? Você agrada ao Senhor? Você agrada a Ele? Você se sente uma pessoa que tem sempre uma preocupação? O que eu faço hoje para agradar a Deus? Irmãos, como é que eu agrado a Deus? Eu não agrado a Deus comprando para Ele um chocolate. Deus não come chocolate. Eu não agrado a Deus, eu vou dar para Ele uma gravata nova. Ele não usa gravata. Como é que eu faço para agradar a Deus? Ele já disse, quando eu faço a qualquer um desses pequeninos. Eu agrado a Deus quando eu pratico atos de bondade, atos de misericórdia. Eu estou agradando a Deus. Eu agrado a Deus quando eu tenho na minha mente, o que eu faço hoje para abençoar um vizinho? O que eu faço hoje para tocar numa pessoa e dizer, Deus, eu quero fazer alguma coisa. O que eu faço hoje para ter relevância, para ter significado para a vida de alguém? O que eu faço hoje? O que eu posso fazer? Será que eu posso colocar aí, postar uma mensagem para abençoar pessoas? Será que eu posso escrever alguma coisa para abençoar? Será que eu posso orar por alguém? O que eu faço? O que eu posso fazer? Essa semana eu tirei um tempo para orar, sabe por quem? Pela presidente do Brasil. Não uma oração vingativa, uma oração de crente. Senhor, abençoa ela, orienta, guarda, ilumina, porque deve ser muito, muito difícil, não deve ser fácil, essa demanda é toda, essa pressão toda. Senhor, abençoa ela, ilumina, abre o entendimento, Senhor, coloque as pessoas certas do lado dela, as pessoas certas, as pessoas que vão se interessar pelo bem-estar dela. Você estava hoje aqui de manhã, quando Dorcas morre, ela está morta, mas a Bíblia diz assim, que lavaram o corpo dela, vestiram ela. Sabe quem estava fazendo isso? Dorcas não podia agradecer, Dorcas não podia dizer muito obrigado, Dorcas não podia, vou te dar aqui uma graninha, nada, ela está morta. Então existem pessoas dispostas a fazer coisas que não vai ter nenhuma garantia de recompensa. Você entendeu isso?
Existem pessoas dispostas que vão fazer coisas que não têm aparentemente nenhuma recompensa. Dorcas não pode nem dar um sorrisinho. Muito obrigado. Ela está morta. Mas tem pessoas para lavar. Tem pessoas para tomar o caso dela e se interessar pela bênção dela. Hoje eu não vou falar o detalhe, não vou detalhar porque ele está aqui me ouvindo, mas hoje eu peguei um casal para agradecer, um casal dessa igreja, agradecer, porque um outro casal da igreja, vou falar bem de forma enigmática, ninguém vai saber, um outro casal falou assim: pastor, olha, vamos aqui orar aqui, porque Deus nos abençoou, foi uma benção muito linda, pastor. Falei, glória a Deus, pastor, foi um milagre. A gente queria conquistar uma coisa, mas essa coisa estava muito aquém, muito difícil, muito cara, e é uma coisa que é de fora do país, e a gente não ia ter condição de ver isso aqui. E Deus usou um casal aqui da igreja. Ele não quer que fale para ninguém, eu não estou falando o nome, ele nem sabe que é ele, está rindo para mim ali. Deus usou alguém aqui, pastor, para mover todas as forças dele, pastor, e a benção chegou. Hoje na porta, eu fiquei na porta, falei, quando chegar, eu não posso morrer sem dizer isso. Peguei os dois, eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer, Deus, eu estou feliz por isso. Não foi para mim, não foi para minha família, não foi para nenhum parente meu, mas foi para um casal da igreja que foi abençoado. Sabe, irmãos, esse é o sentido da vida. A palavra vem, dura, apontando, juízo. Eu tenho dois caminhos: matar o carteiro, matar o mensageiro e depois pagar a conta. Ou eu tenho esse comportamento: eu vou temer, eu vou reconhecer, eu vou abaixar a cabeça e eu vou dizer misericórdia. E sabe o que vai acontecer para minha surpresa? Aquele juízo que já estava decretado, Deus vem e fala assim: mudei o juízo. Eu mudei o juízo. Isso aqui é uma linguagem humana para Deus, né? É uma linguagem humana para Deus. Diz lá assim, não, Deus se arrependeu do mal que falara. Deus mudou o juízo dele. Eu quero que você acredite, irmãos, em nome de Jesus, que mesmo que haja já uma sentença contra você, Deus é o Deus que muda isso. E eu quero que você diga assim: eu creio, eu vou viver uma boa resposta de Deus, eu vou viver um milagre de Deus, eu vou viver. Então quando vier me enquadrar, como diz, no estreito, eu vou dizer: Deus, eu vou calar minha boca. Hoje foi falado aqui pelo pastor Paulo, quando o Simei está arruinando a vida de Davi, mentindo, xingando, espraguejando contra ele. O seu amigo: deixa eu matar esse cara agora. Não mata não. Eu não sei se foi Deus que levantou ele para fazer isso. Sabe, irmãos, eu tenho que entender que às vezes Deus levanta alguém para me dar umas correadas. Deus às vezes levanta alguém para nos dar umas beliscadas. Deus às vezes levanta alguém para nos dar uns apertos. E eu preciso entender, irmãos, que Deus é soberano e sabe o que eu preciso. Eu não preciso só de tapinha nas costas, eu preciso muitas vezes de puxões de orelha. Eu louvo a Deus pelas costas que eu levei de meu pai, pelas disciplinas que eu fui, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus, porque foram elas e a partir delas que o meu passo foi acertado. Glória a Deus por isso. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Amém? Curve tua cabeça onde você está, meu irmão. Curve tua cabeça. O profeta Miqueias diz: mataram ele? Não mataram não. Muito pelo contrário. Se arrependeram. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe espaço dentro de você para Deus falar contigo que Ele está requerendo alguma coisa?
Existe espaço dentro de você para Deus dizer: eu não tenho me agradado. Existe espaço dentro de você para Deus dizer: eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Posicione-se. Existe espaço dentro de você para isso. Existe espaço. Existe espaço dentro de você para pensar: Deus, o que eu posso fazer para te deixar mais satisfeito, para te agradar mais? O que eu faço, Senhor? Está tudo bem do jeito que está? Está tudo bem do jeito que sou? Está tudo bem dessa minha maneira? Está tudo bem, Senhor? Está tudo bem? Está tudo certo? Ou eu preciso mudar? Ou eu preciso melhorar? Ou eu preciso melhorar? O maior jogador da atualidade do Brasil foi expulso desse último campeonato internacional. Veio ao meu coração uma pergunta: será que tem alguém perto dele que diga: ei, você é um talento, você é um fenômeno, mas você tem que mudar? Será que tem alguém para dizer isso? E será que ele é capaz de ouvir isso? Será que é capaz? Isso vale para mim e para você hoje. De 0 a 10, que nota você se auto-dá? Que nota? De 0 a 10, vida cristã, vida com Deus, serviço ministerial, serviço cristão. De 0 a 10, pastor, eu me dou 9,5. Eu me dou 10 com estrelinha. Que nota você se dá hoje? Que nota? Que nota você se dá? Você está satisfeito com o que você está produzindo? Você está satisfeito com o que você está trazendo para Deus? Em termos de dedicação, de serviço, de entrega, em termos de se lançar na obra. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, diz: mas em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, a minha vida, eu tô colocando ela no altar de Deus. Estou colocando ela no altar de Deus. Eu quero que você acredite hoje, irmãos, que Deus, Ele espera muito mais de você. Eu preciso que você creia nisso hoje. Deus espera muito mais de você. Muito mais, muito mais. Deus espera mais. E sabe, se você não imagina que: ah, pastor, tá bom, pastor, meia boca tá bom, pastor, tá bom, do jeito que tá bom. Tem outros para fazer. Sabe, às vezes a gente devia aprender com algumas biografias, sabe, a gente vê, meu Deus, são pessoas que são completamente obstinadas em dizer: não, olha, pode ser melhor, vai ser melhor. Não tem nada que não possa ficar melhor. Não tem nada, absolutamente nada, que não possa ficar melhor. Nada. Mas nós estamos minimizando, estamos diminuindo tudo. Assista lá o Masterchef e você vai ver quando aqueles mestres dizem: você não está aqui para fazer uma coisa qualquer. Você tem que estar aqui para fazer uma coisa que vai se superar. Alguma coisa que vai dizer: uau, o que é isso? É exatamente para isso que você está aqui. Você não está aqui para ser escolhido um meia boca qualquer. Eu quero que você hoje diga: Deus, meio do ano, julho, e Deus, daqui para o final do ano, eu quero, Deus, eu quero me superar. Eu quero me superar. Eu quero, Senhor, de alguma maneira me lançar, mas com uma total entrega, que eu vou estar me superando diante de Ti, para a glória do Teu nome. O meu problema não é o carteiro. O meu problema é tomar a mensagem e dizer: Deus,
Essa mensagem é forte, é amarga, é dura, mas ela é o que eu preciso. E eu quero me quebrantar diante da evidência da tua palavra. Você entende isso hoje? É o que você queria ouvir? Provavelmente não. Não. Isso não agrada, porque não agrada a mim também. É muito duro a gente ser confrontado. É muito duro. Ou você acha que eu não sou confrontado? Ou você acha que eu não sou colocado no estreito? Você não faz ideia. Você não imagina. E sabe o que a gente faz? Eu digo: Senhor, obrigado pela correção. Deus açoita aquele que Ele toma por filho. Deus açoita aquele que Ele toma por filho. Aquele que não é mais filho já é bastardo, aí já vive a sua própria vida. Mas nesta noite, aqui tem filhos, e Deus cobra de seus filhos. E eu pergunto nesta noite: quantos querem continuar sendo cobrados por Deus? Você está aqui hoje, Ele tem liberdade de dizer: Deus, eu vou colocar você, porque eu estou cobrando isso de você, eu estou exigindo isso de você. Há um texto na Bíblia que me assusta quando eu leio. Eu digo: Deus, diz a palavra assim: quem mais recebeu, mais o quê? Você só a Beth que sabe. Quem mais recebeu, o que tem? Mais será cobrado. Você tem noção do que tu recebeu? Nosso problema é que a gente não tem noção do que recebeu. O nosso problema é que nós não temos noção do que nós recebemos. Quem mais recebeu, mais vai ser cobrado. Naquele grande dia: Senhor, está aqui, e cadê o resto? Que resto, Senhor? Que resto? Que resto? Você sabia que saúde é uma porção que Deus te deu? Você sabia que um tirocínio rápido é uma porção que Deus te deu? Você sabia que uma capacidade muscular é uma porção que Deus te deu? Você sabia que uma mente ágil, viva, sinapses funcionando, é uma porção que Deus te deu? Sabia disso? Sabia disso? Sabia que um carisma, uma empatia é uma porção que Deus te deu? Sabia que uma voz é uma porção que Deus te deu? Você sabia disso? Sabia disso? Sabia que uma mão talentosa é uma porção que Deus te deu? Uma graça é uma porção que Deus te deu? Uma alegria é uma porção que Deus te deu? Um carisma é uma porção que Deus te deu? Você sabia disso? Você sabia disso? Aí eu tenho aqui a líder do departamento infantil, está aí, Daniele. Pastor, pede na igreja para Deus levantar pessoas, eu chamo de missionárias e missionários, para atuar no departamento infantil. Mas a gente está de braços cruzados. O diabo criou uma sentença aí fora, diabólica: tô na minha. Essa semana houve uma cena no Rio de Janeiro que mexeu comigo. Um ônibus foi assaltado mais uma vez. Um policial no ônibus conseguiu balear os marginais. Uma pessoa no ônibus, passageira, mas também médica, ela foi cuidar do ladrão baleado no chão. Alguém chegou, botou o pé em cima dele e disse: vai falar com o diabo rapidinho, né? Vai falar com o capeta bem rápido. E aquela médica na rua, com roupa social, roupa de trabalho, se sujou toda de sangue. E alguém perguntou para ela: por que a senhora foi atender esse bandido? Ela disse: porque eu sou médica. Eu fiz um juramento. Eu sou médica. Eu não atendi um bandido, eu atendi uma vida, um ser humano. Foi isso que eu atendi. Atendi um ser humano. Assunto de bandido ou não bandido não é assunto meu. Eu atendi alguém que está se esvaindo de sangue, está morrendo. Foi isso que eu atendi. Foi um ser humano. Sabe, irmãos, você tem noção do que você recebeu?
Você tem noção do potencial que Deus confiou a você? Que você podia estar sendo uma potência na casa de Deus no reino, uma potência na casa de Deus no reino. Médicos Sem Fronteira, agora Enfermeiros Sem Fronteiras, são pessoas que estão tirando um período sabático para ir a lugares aonde ninguém quer ir, para ajudar, para servir. Você tem noção do que Deus te capacitou para fazer? Já contei aqui, não sei se você estava, minha filha adotou uma menina em Brasília, e sabe, no momento dela, ela pensou: poxa, fiz um ato de amor, adotei uma criança que a mãe é uma dependente, jogou fora. Eu fui lá e peguei, é minha filha agora, está documentando, é minha filha agora. A criança não tem plano de saúde, então ela foi para o Hospital Público de Brasília, e ela foi com a criança, mas 2 filhos pequenos, não tem babá, não tem empregada, sozinha. Meu Deus, no meio do caminho lá, ela pensa assim: uau, Deus está muito satisfeito comigo, estou fazendo um tremendo ato de compaixão. Ela está lá na fila para atender a menina, ela é em Vitória. Daqui a pouco chega um casal, marido, mulher, e acho que um filho, uma filha. Aquela multidão na fila para conseguir um atendimento. Minha filha é esposa de militar, tem plano, tem todo o recurso, mas a criança não tem, porque não está no nome dela. Então tem que ser hospital público. Aí chega um casal, tarde já, bolsa, bota uma bolsa no canto e vai para a fila e começa a entregar um sanduíche e um copo de refresco para cada um. Aí ela olha aquela cena e vai: o que está acontecendo? Deve ser para vender, ganhar dinheiro. Quando chegar na vez dela, quanto custa? Não, é só para abençoar as pessoas que estão sofrendo na fila. Quando entregou para ela, ela falou que ela pegou aquele copinho de refresco, sanduíche. Ela teve uma visita de Deus. Deus me perdoe, eu estou dizendo que, uau, estou fazendo um grande ato de compaixão e de amor. Eu descubro que tem uma família que tem um ministério de levar lanchinho a quem está na fila do pronto-socorro. Não é vendendo, abençoando quem está ali no sofrimento. O que você pode fazer mais? Há dias atrás, está sentado aqui, quando eu dirigia a congregação da Barra, eu conhecia uma dermatologista, uma dermato top, faz pesquisas e cursos pelo mundo afora. O escritório dela na Barra, no Le Monde, no Leblon. Um dia ela falou comigo: pastor, eu fui falar com ela na igreja: filha, eu estou com um negocinho, passa lá no meu consultório na Barra. Fui lá, baita consultório, me consultei, passou o medicamento. Ah, pastor, um dia da semana, da minha semana, eu dou de oferta para Deus, eu atendo de graça. Um dia da semana, uma consulta cara, mas um dia da semana, eu faço uma agenda, e eu atendo de graça pessoas que não podem pagar. Eu fiz uma oração por ela, falei: olha, minha filha, eu peço que isso aí se multiplique há muitas e muitas vezes. Na época, ela estava começando a frequentar a igreja, não era crente, gostava até de uma outra religião. Eu fico pensando, você que está aqui, quantos tem uma capacidade inata de Deus de cuidar de criança, de participar do cultinho de criança, de se envolver no ministério de criança? Quantos têm uma capacidade de Deus, de fazer curso, de orientar? Por que eu estou pregando isso hoje?
Recebi um e-mail agora do meu querido Sancler. O filho dele passou no concurso da OAB, nos primeiros lugares, nono lugar, no sexto lugar. Sexto lugar. O garoto é um fenômeno. Foi contratado por uma TV para dar aula na televisão. É um fenômeno. Aí eu, brincando com o pai, falei: rapaz, esse garoto é um fenômeno. Será que ele não gostaria de falar para a juventude da igreja? Recebo um e-mail hoje. Está incomodado em saber quando é que vai ser isso. Ele está incomodado em saber quando vai fazer isso. É um jovem. Ele disse: não, pastor, o meu coração, o meu desejo é compartilhar para outros. Como chegar, como conquistar, como realizar. Eu pergunto a você hoje: o que você pode fazer daqui para o final do ano pelo reino de Deus? O que você pode fazer? Pastor, eu vou colocar de alguma maneira os meus serviços, eu vou colocar de alguma maneira o que Deus me ensinou, a minha capacidade para semear no reino. Sabe, matar carteira é fácil. Pegar a palavra e dizer: eu recebo, eu temo, me quebranto, e Deus vai mudar. E eu vou dizer: Deus, eu quero te agradar mais, eu quero fazer mais no teu reino, eu quero te deixar mais satisfeito comigo. Esse é o meu alvo, essa é a minha direção. Você entende isso hoje? Amém?